Boa noite a todos. Boa noite. É uma honra realmente nós podermos falar de Jesus, né? Contudo, é algo extremamente difícil, porque quando nós nos reportamos a Jesus, nós, como a Maria falou aqui, nós temos que nos recolher a nossa pequenez realmente, para entender que nós estamos a falar de um espírito que ele foge às cogitações humanas. Nós não temos ideia, nem vaga, de que espírito foi esse. Tudo que nós temos graças ao Espiritismo, hoje nós conseguimos compreender muito melhor os seus ensinamentos. Entre compreendermos os seus ensinamentos e vivê-los, há um abismo que nos separa. Atualmente, por uma questão de fatores, que eu acredito também que está tudo dentro de um planejamento, mas há inversões de valores, de toda sorte. E há também a questão de questionamentos a respeito da natureza de Jesus, sobre Maria. A gente ouve falar coisas que realmente é ignorância, né? Mas quando nós falamos de Jesus, nós temos que lembrar de algo que é muito importante. Esse Espírito, quando ele veio à Terra, quando ele encarnou entre nós, nos diz Emmanuel que ele passou por toda a sua ascensão em sistemas que hoje não existem mais. Por exemplo, o sistema solar, a média mais ou menos do nosso Sol vai ser de 12 bilhões de anos. Mas os sols menores, as estrelas menores, eles vivem até 75 bilhões de anos e os muito grandes 1 bilhão só. Mas para nos dar uma ideia, mais ou menos, da idade espiritual de Jesus, nós estamos mais ou menos em distância dele, acima, certamente, de 20 bilhões de anos, na nossa contagem geográfica, da nossa contagem aqui da Terra. Esse Espírito, ele tem um propósito. E esse propósito, ele veio a partir de Deus. Espírito puro da envergadura de Jesus, ele, assim como tantos outros, eles em verdade nos diz Emmanuel que eles são arquitetos do universo. Eles materializam, digamos assim, a vontade de Deus, a vontade do Criador. Na Gênese, nós vamos ouvir falar sobre a superioridade da natureza de Jesus. Os fatos que o Evangelho relata, que foram até hoje considerados milagrosos, pertencem na sua maioria à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Nós estamos falando aqui de Jesus, tá? Então nós vamos voltar novamente para a questão de que quais seriam os atributos, faculdades e atributos da alma de Jesus. Então a natureza dessa superioridade, ela foge até mesmo aquilo que a espiritualidade veio trazer nas obras. Em algum momento é deixado, a espiritualidade diz, nesse momento vocês não têm condições de entender isso. E nós não temos realmente sequer vocabulário suficiente para entender a natureza de Jesus. Mas o que Allan Kardec coloca é de que a vida de Jesus ela foi dividida em 3 momentos. Da concepção ao nascimento, do nascimento à morte e da morte à ressurreição e aí por diante. Durante esse período de concepção ao nascimento de Jesus, diz aos Espíritos, na Gênese, de que ele teve vida orgânica, como qualquer terrícola, como qualquer habitante daqui. No próximo item, fala do desaparecimento do corpo de Jesus. Né? Então, há uma série de questionamentos a partir se o corpo de Jesus foi a gênere, se foi material, não tem nada disso. Está lá no Livro dos Espíritos, o corpo de Jesus não foi a gênere. Até porque seria
de certa forma, Jesus tentando nos ludibriar, né? Porque o corpo físico, o metal pontiagudo, ele dilacera e ele causa a morte do corpo físico, mas não causa a morte de um corpo espiritual. E um corpo agênero seria isso, seria um corpo fluídico, né? Que não morreria, e Jesus morreu. A partir do momento em que ele vai para a sepultura e o corpo dele desaparece, aí entra num outro campo que, em verdade, não é o que nós vamos falar hoje. Porque cada passagem da vida de Jesus, cada momento da sua história, eu acredito piamente de que o governador não desceu da governadoria para perder tempo aqui. Né? Vamos tentar enganar, vamos tentar fazer alguma coisa só para que eles acordem. Não existiu isso. Da manjedoura ao Calvário, Jesus deu exemplo a todo momento. Ele não tinha tempo a perder. Tá? No capítulo 6 da Vida Espírita, pergunta assim, Allan Kardec pergunta: pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Na questão 233, Kardec pergunta novamente: os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-lo. O que Jesus é mesmo da humanidade? Alguém sabe? Também. Guia. Modelo e guia para nós. E o que é um guia? Rápido, em uma palavra. Um exemplo. Como? Exemplo. É o quê? Exemplo. Então, o guia, na verdade, ele é aquele que ele vai nos levar por caminhos que nós não conhecemos, né? Nunca antes percorridos. E, em verdade, quando nós temos um guia para nos levar, ele pode nos fazer perder. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida, de certa forma, na mão do guia, que ele vai me levar por onde eu nunca fui. E foi isso que Jesus veio fazer aqui. Ele veio nos guiar. Principalmente no início, quando Jesus veio, aquele período ali da humanidade, nós éramos praticamente sem barcos, né? Então nós precisávamos de um guião forte. Mas o projeto de Jesus não era aquele momento, há 21 séculos atrás, porque o que esse Espírito puro, tá? Perfeito, ele estava trazendo para essa humanidade aqui, são verdades. Então nós vamos ouvir falar de Confúcio, do Livro dos Vedas e tantos outros, né? Todos sob a supervisão de Jesus, né? Quando esse orbe foi criado, ele já era perfeito há muito. Há muito. Origem e conhecimento da lei natural. Então, na questão 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? É esse. Espírito perfeito. E ele nos diz mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu filho, você pode ir por onde quiser, se perder quantas vezes quiser. Só tem um caminho ao Pai, é esse. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ele é o caminho, queiramos ou não. Enviados de Deus, Jesus transcende, desse modo, os estágios do processo evolutivo na Terra, porquanto ele já era o construtor do planeta, quando sequer a vida nele se representava. Eu fui colocando aqui vários momentos onde fala de Jesus governador, porque algumas pessoas, não agora para essa palestra, mas em palestra anterior, algumas pessoas vieram ter comigo para perguntar onde eu tinha lido e onde que outras pessoas tinham lido, porque ninguém fazia cotação disso,
que Jesus era o governador do planeta. Onde que estava isso? Então eu peguei aqui no mínimo umas 10 passagens, né? Só para a gente fixar bem. Tá? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A ideia que Jesus diz de eu e o Pai somos só um, o hálito divino, denota essa proximidade que esse Espírito da envergadura de Jesus tinha com Deus, diretamente. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Ele e o Pai são um só. Por que Jesus faz isso? E em muitos momentos nós nos equivocamos e nós achamos que Deus era Jesus, né? Porque o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Em muitas situações, antes do Espiritismo, para serem sinceros, eu estudei em colégio de freira. E a interpretação era essa. Mas é que, em verdade, Jesus e os Espíritos superiores, puros, não superiores, puros e perfeitos, que são os Messias, os Cristos, que habitam esferas, nós não temos ideia de onde esteja, mas que estão diretamente conectados com o Pai. Eles são os arquitetos do universo. São eles que interpretam tudo o que Deus quer fazer. E assim, Deus, tudo que Ele quer criar, como Jesus dizia, o meu Pai nunca parou de criar. Então nós vamos vendo que esse projeto, o universo, é imenso. E que um desses Espíritos, até onde nós sabemos, veio entre nós para dar uma mensagem: o amor. A mensagem que Jesus veio trazer, nos diz Humberto de Campos, o coroamento da sua vinda à Terra é a mensagem universal, o amor universal. É esse amor que nós temos que ter um pelo outro. O decálogo está todo resumido no amai-vos uns aos outros. Né? E Jesus disse, aí está resumido as leis e os profetas. Amar, né? Uns aos outros. Está lançado o desafio. Emmanuel, ele nos diz no livro A Caminho da Luz, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos, não são alguns fenômenos só na natureza, são todos, tá? Do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda vez foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. É o nosso guia nos deixando roteiro seguro para que nós possamos caminhar nessa trilha rumo ao Pai. O Evangelho. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuía os regulamentos dos fenômenos físicos na Terra,
organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial e espectroscópios terrenos puderam identificar por toda parte no universo galáctico, tal a dimensão do nosso guia. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem o ciclo das atividades planetárias. Quem nos dá essa definição sobre Jesus é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Tá? Depois, aqui no livro Os Domínios da Mediunidade, há um diálogo entre os espíritos André Luiz e Hilário com o instrutor Alves. Semelhante atitude, porém, acentuou o orientador, decorre de antiga viciação mental do planeta. Para maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre, Jesus, o governador espiritual do mundo. Está aqui, tá? Nos domínios da mediunidade, mais uma citação a respeito da governadoria. Auxiliou a doentes e aflitos sem retirá-los das questões fundamentais que lhes diziam a respeito. Isso aqui é muito importante, porque Jesus, ele fez isso realmente, né? Ele veio ter conosco, ele não violou consciência nenhuma. Né? O que Jesus tinha de muito poderoso era o seu magnetismo. Porque se nós formos ver, Allan Kardec, ele nos fala que o corpo de Jesus era como nós. Era orgânico. A constituição orgânica era como nós. Mas o espírito que operava essa máquina não era o espírito da Léia, era de Jesus. Então, ele, enquanto vestido nessa roupa, nesses andrágios, né? O magnetismo dele, ele alcançava uma dimensão que nós não temos ideia. Paulo de Tarso, ele dizia, ninguém pode ter contato com o cristianismo e ser a mesma pessoa. Isso não existe, porque em si essa ideia, ela vem de um espírito que ele te energiza. Você estudar, você ouvir, você falar de Jesus é algo que te contagia, né? E emociona, porque nós estamos falando de um espírito que veio servir, né? Sai da governadoria do planeta e veio, ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio servir. O degrau aonde ele se põe de humildade, nem aquele que se diz o mais humilde dos homens chegou. Tal a envergadura, tal a realeza verdadeira desse homem. A religião passa desse modo, desculpa, só abrir um parêntese aqui, né? A questão das consciências. Quando ele encontra Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos, né? A gente vê essa história. Quando ele encontra Públio Lentulus, o senador do Império Romano, ele diz para Públio Lentulus assim, tu podes aproveitar essa hora. Né? Tu podes aproveitar agora para refazer a tua vida. Estou falando aqui, colocando aqui as minhas palavras, mas eu vou ler na minha cola, porque vale a pena. Não, vale, não é? Ele diz assim, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está no teu querer o aproveitá-la agora ou daqui a milênios. Jesus, naquele momento, ele já via Emmanuel. Ele não viu o senador romano. Por quê? Porque ele sabia, ele conhecia cada um de nós e seus parentes e aderentes. Ele sabia e sabe. Por isso ele não violentava a consciência de ninguém. Por isso ele deixava lá o exemplo. Ah, é? Vai jogar pedra nela? Por quê? Quem és tu? Quem eram aqueles homens que estavam julgando? E eu te digo, nós fazemos isso todo dia. Nós jogamos pedra, nós julgamos, nós condenamos diariamente.
se não com os nossos atos, porque somos bonzinhos,